Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à nossa aula 1, Introdução à Curadoria. Essa nossa primeira aula vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte, nós vamos abordar questões fundamentais para a compreensão das exposições de arte como dispositivos que constroem ou confirmam um discurso sobre a arte, sobre as obras de arte e, especialmente, constroem visões de mundo. Nesse sentido, as exposições podem ser entendidas como sistemas estratégicos de representações. Na nossa segunda parte, a gente vai avançar sobre o tema curadoria, entendida aí como essa atividade crítica, histórica e discursiva que exerce um papel relevante nos sistemas de arte. Em primeiro lugar, é preciso perguntar-se, por que expomos obras de arte? Por que relacionamos de maneira tão direta a produção de obras de arte com esse efeito, a exposição das obras? Seria isso fruto da mera vontade dos artistas em exibir-se a si, as suas obras, ou alguma coisa nesse modo de produção que associa a produção e a exibição das obras? Bom, na apresentação desse módulo, nós falamos sobre uma certa destinação da produção artística à esfera pública, que estava inscrita, de certa maneira, numa ideia de arte desde a era moderna. Nessa passagem, então, da modernidade, localizada aí por volta do século XV, nós podemos reconhecer algumas transformações fundamentais nos modos de produção, circulação e recepção da produção artística, em direção daquilo que viria a ser denominado arte propriamente, ou arte como nós a conhecemos hoje. O filósofo alemão Walter Benjamin vai caracterizar essa passagem da modernidade como a oscilação entre dois modos distintos de recepção da obra de arte. Ou seja, um jogo aí entre dois modos, em pontos extremos, que ele vai denominar valor de culto e valor de exposição. A produção artística, num sentido largo, se inicia com imagens que servem ao culto, como nós vemos aí, esse exemplar da Capela de Scrovegni, em Pádua, na Itália, um conjunto de afrescos pintados por Giotto. Então, essas imagens, que desde os primeiros registros aos quais temos acesso, desde as paredes das cavernas até as imagens acessíveis apenas a sacerdotes no interior de um templo, ou a estátuas que permanecem cobertas a maior parte do tempo no interior de uma igreja, e que em determinado momento podem ser vistas pelos fiéis, em alguma ocasião particular, e mesmo peças escultóricas de estatuária que não podiam ser vistas por observadores posicionados no piso térreo de uma catedral, por exemplo. Supõe-se que os bisões e alces, com frequência desenhados ou gravados nas paredes de câmaras profundas no complexo de cavernas, seriam instrumentos mágicos, e ainda que seus contemporâneos pudessem vê-los, sua destinação seria para o sagrado. Ainda que pudessem ser exibidas, elas tinham um valor distinto. Algo da mesma natureza ocorre no contexto dos ritos, dos monumentos funerários, templos e catedrais. O caráter simbólico das imagens e sua suposta capacidade de agência, de agir sobre o mundo de algum modo, estariam na origem dessas produções. O fiel da balança, então, pende para o valor de culto, embora também sejam recepcionadas enquanto valor de exposição. Seguindo o pensamento de Benjamin,
A existência dessas imagens era mais importante do que a possibilidade de serem vistas. É relevante notar também que os modos de produção relacionados às funções artísticas dos templos, desde a antiguidade até a Idade Média, até os serviços aos reis e à nobreza, estavam estreitamente ligados às formas de mecenato vigentes, ou seja, tornadas possíveis através da encomenda e do patrocínio das artes. Nesse processo, de um lado, multiplicam-se os mecenas e afastam-se as produções das funções rituais, até atingirem seu completo apartamento. Quando esse descolamento da função ritual passa a ocorrer, já podemos vislumbrar os sinais de um modo de produção diverso e sua forma de recepção preponderante, ainda em balanço com o valor de culto, mas ela passa a ser o valor de exposição. Então, na medida que as obras de arte se emancipam do uso ritual, aumentam as possibilidades de sua exposição. Nessa passagem, Benjamin faz referência direta ao caráter móvel dos exemplares desse novo modo de produção. O busto, que pode ser transportado em lugar da escultura sagrada permanentemente instalada no interior de um templo, e a tela, ou seja, a pintura de cavalete, em lugar da fixidez dos mosaicos e afrescos. Mas isso não é tudo. É preciso pensar que tal processo de emancipação, de afastamento, atinge o grau máximo quando as formas de mecenato e suas correspondentes encomendas são substituídas por um mercado que absorve as obras em circulação. Então, a ideia é que produzir encomenda e produzir para um mercado podem ter efeitos não apenas sobre esse modo de recepção, mas sobre o próprio objeto artístico. Apenas para enfeixar o pensamento de Benjamin, para o autor, o advento das formas de reprodução técnicas entre fins do século XIX e início do século XX, nomeadamente a fotografia e o cinema, precipitaram a perda da aura da obra de arte, ou seja, seu caráter de unicidade e autenticidade, ou seja, o fato de ser única, de ser autêntica, de ser produzida pela mão do artista, de modo a suplantar, ainda de acordo com Walter Benjamin, o valor de culto em favor do valor de exposição. Quer dizer, esse processo aí que o Benjamin identifica atingiria o grau máximo, até retirar completamente o valor de culto nesse momento com a fotografia e com o cinema. Bom, de fundamental aqui para a gente, essa ideia de que as exposições de arte, e aqui eu cito Greenberg, Ferguson e Narne, as exposições se tornaram o meio através do qual a maior parte da arte se tornou conhecida. Não apenas o número e o alcance das exposições cresceram dramaticamente nos últimos anos, mas museus e galerias de arte exibem agora suas coleções permanentes como uma série de exposições temporárias. As exposições são o principal local de troca na economia política da arte, onde a significação é construída, mantida e, ocasionalmente, desconstruída. Em parte espetáculo, em parte evento histórico-social, em parte dispositivo estruturante, as exposições, sobretudo as exposições de arte contemporânea, determinam e administram os significados culturais da arte. Bom, para os fins da nossa discussão, é importante compreender que a exposição como uma forma de circulação e recepção da arte não corresponde a um lance aleatório no curso da sua história ou mera vontade por parte dos artistas, mas necessidades inerentes a determinado regime da arte na modernidade que abandonou suas funções rituais, seu contexto religioso e deslocou seu valor de culto em direção de uma esfera pública, cada vez mais difusa e diversificada, ampliando também o acento em seu valor de exposição.
Nós passamos agora a esse tópico, as exposições como sistemas estratégicos de representações. Os salões parisienses, e aí a gente tem uma pintura, né, representando essa situação. Os salões parisienses surgidos no século XVII promoveram uma forma de exibição das obras de arte, notadamente pinturas, gravuras e esculturas, que permaneceu no contexto da chamada arte ocidental até o início do século XX. O paradigma do quadro como janela aberta para o mundo, cujos limites eram dados pela moldura, proveu um modelo bem conhecido em que as pinturas, majoritariamente, além das gravuras, tapeçarias e, mais tardiamente, até os desenhos, eram montados lado a lado, avizinhando-se em todas as direções, de modo a ocupar toda ou quase toda a superfície da parede, como a gente vê nessa pintura. O correspondente das molduras, no caso da escultura, eram os pedestais, que também proviam uma espécie de separação do mundo, como se as obras fossem colocadas, entre aspas, a certa distância do mundo real, também entre aspas. Nos salões de arte, em sua origem, no contexto da Academia Real de Pintura e Escultura da França, embora não houvesse essa figura do curador, que a gente já enunciou aqui, as obras produzidas por alunos e professores daquela instituição eram selecionadas por um júri, segundo critérios determinados, em conformidade com o período histórico em questão, e sua disposição, de modo geral, era estabelecida hierarquicamente de acordo com o gênero dos trabalhos. Então, na porção mais privilegiada, né, da parede, a pintura de história era colocada, seguida pelos retratos, a pintura de gênero, as naturezas mortas e, em último lugar, nessa escala, as paisagens. Também o tamanho das pinturas aí, dependendo, né, da importância dos gêneros, também variavam. Nessa figura, nós podemos ver uma gravura, né, uma ilustração do Salão Parisiense de 1699, a primeira edição ocorrida nos salões do Louvre, né? Anteriormente, a partir de 1667, né, as exposições do Salão Parisiense começam a acontecer, elas aconteciam até em arcadas ao ar livre, e nesse momento começam a ser realizadas dentro do Louvre. E aí vocês veem essa disposição do chão ao teto, com um determinado tipo ou tamanho e temática, ocupando a posição central, até a inclinação, né, para que se pudesse ver as obras que estão lá no alto. Esse procedimento de acumulação é aparentemente uma herança dos gabinetes de curiosidades, difundidos por toda a Europa a partir de cerca de 1550, e que consistiam aí nessas pequenas salas que abrigavam toda sorte de objetos considerados raros ou estranhos, tanto advindos dos ramos da biologia quanto da ação humana, como pinturas, gravuras, desenhos, além de conchas, mapas, moedas, fósseis, animais empalhados, esculturas, além de peças cultuais e utilitárias, via de regra, expropriadas de suas culturas de origem. Os próprios gabinetes de curiosidades, entretanto, parecem ter tomado de empréstimo aquela visualidade acumulativa dos interiores das catedrais. Bom, a configuração do chão ao teto nas exposições de arte se manteve ao longo de todo o século XIX até as primeiras décadas do século XX, mesmo nas mostras que buscaram romper com os salões oficiais ou se colocaram como mostras alternativas, como aquela considerada a primeira exposição individual de um artista, organizada pelo pintor Gustave Courbet, paralelamente à Exposição Universal em 1855, intitulado Pavilhão do Realismo,
ou a mostra coletiva com mais de uma centena de trabalhos, organizada pela Sociedade Anônima de Artistas, Pintores, Escultores, Gravadores, etc., em 1874, que ficaria conhecida como a primeira exposição impressionista, e mesmo o Salão dos Independentes, fundado em 1884, e que passou a reunir os artistas recusados do salão oficial, ou seja, artistas supostamente mais experimentais ou progressistas que os artistas aceitos no salão, né? Entretanto, mesmo nessas mostras independentes, como vocês podem ver aí essa imagem na abertura do Salão dos Independentes, em 1923, o quadro continuava a ser concebido como um fragmento fechado de mundo que, idealmente, remetia para fora de si, porém não espacialmente. Espacialmente, a moldura continuava a enfeixar, a cercar esse universo particular e que permitia essa proximidade tão grande das obras. Na bem conhecida exposição do Armory Show, que marca a introdução do debate sobre a arte moderna nos Estados Unidos, em Nova York, em 1913, nós podemos observar aí a manutenção desses conjuntos de obras separados por molduras e, né, as esculturas colocadas sobre os pedestais. Além disso, nós, né, temos aí as paredes montadas especialmente para a exposição. A configuração de trabalhos bidimensionais sobre a parede em forma de constelação passa a sofrer alterações na Europa a partir dos anos 1920 e posteriormente nos Estados Unidos, sobretudo com o advento do Museu de Arte Moderna em 1929, que vai fazer aí uma transformação nesses modos de exposição, né? Mas esse movimento de transformação dessa configuração do chão ao teto, né, e o quadro como essa janela que está para dentro dele é o que interessa. Esse exemplo, né, do caso Landesmuseum em Hannover, na Alemanha, vai ser interessante aqui para a gente entender essa passagem, né, essa mudança desse modo de expor as obras. Esse caso vai acontecer sob a direção do Alexander Dorner, entre os anos de 22 e 37, e é um caso exemplar dessa reformulação das convenções, né, da expografia, as convenções expográficas, ou seja, desse desenho das exposições. E aí a gente vai explorar brevemente esse caso. Então, quando o Dorner assumiu a direção, o Landesmuseum, vocês veem aí essa imagem, correspondia ao paradigma do museu entre os séculos 19 e 20, com suas convenções e práticas, como a disposição simétrica de obras, né, vejam aí, e o caráter decorativo, né, e essa disposição da constelação do chão ao teto. Pois bem, influenciado pelas teorias do historiador austríaco Alois Riegel, particularmente a noção de Kunstwollen, né, uma noção de vontade da arte, segundo a qual a cultura é compreendida como um desdobramento orgânico do espírito, e também pelos debates sobre as funções do museu ocorridas aí na segunda metade do século XIX, o Dorner vai reorganizar a coleção do Landesmuseum de modo a encampar uma função primordialmente educativa. E quando ele faz isso, quando ele transforma a partir desses objetivos, ele transforma também esse desenho da exposição. Nesse sentido, segundo Dorner, o museu teria de deixar para trás uma certa posição passiva e engajar-se naquilo que ele descreveu como uma prática museal ativa, cujo objetivo seria encontrar novas formas de avaliar e apresentar coleções de arte para o público em geral, ou seja, modos que tornariam os desdobramentos históricos pretendidos não apenas visíveis, mas, sobretudo,
compreensíveis, né? Isso, o entendimento do Dorner é esse. Essa prática, denominada ativa, significou uma mudança de foco de atenção da representação de objetos para a mediação de ideias relacionadas a esses objetos. Dorner adota, então, uma forma de representação progressiva das artes por meio de uma concepção cronológica e espacial que favorecia a tal percepção do acervo, a que denominou Atmosphere Rooms, né? Nós poderíamos traduzir aí essas Atmosphere Rooms como salas temáticas, né? Salas dotadas de uma certa atmosfera. Então, esse foi o pensamento norteador do Dorner. O objetivo das salas temáticas seria evocar certo espírito de cada período, de modo a produzir uma sensação de imersão no visitante. Então vejam lá essas imagens, a gente tem a galeria da Renascença italiana e do Barroco holandês, depois dessa reorganização, em que a gente já tem aí uma linha única de trabalhos apresentados. Então, as galerias da Renascença eram brancas ou cinzas, para enfatizar o interesse do período pelo espaço geométrico e pela perspectiva. Nas galerias do Barroco italiano, as paredes foram cobertas com veludo vermelho e as pinturas colocadas em molduras douradas. O esquema cromático das galerias rococó era composto por tons de rosa, dourado e branco. E ainda, de acordo com Dorner, as impressões sensíveis produzidas por essa ambientação deveriam ser enquadradas por informações textuais que explicassem a proveniência, o tema e as particularidades estilísticas de cada obra, fatos históricos e conquistas estilísticas de cada período, para que os desdobramentos da arte fossem revelados como uma sequência consistente de estilos que se somam uns aos outros, de modo a denotar um suposto, entre aspas, avanço do espírito humano no campo das artes plásticas. Então, é claro, Dorner apresenta aí uma versão evolutiva, progressista das artes, mas o que nos interessa aqui é como esse pensamento, que a gente pode concordar ou não, vai se desdobrar numa forma de organização do espaço. Dorner concebeu, então, as exposições como representações evocativas de determinadas percepções em uma linha do tempo progressiva. Então, claro, ele constrói aí uma cenografia, né, para montar essas exposições. Então, de modo prático, além dos já mencionados esquemas cromáticos associados por Dorner aos períodos históricos, né, com esse objetivo de criar uma certa atmosfera nas salas, arranjos especiais particulares foram promovidos. Para isolar a apreensão de cada item, Dorner reduziu o número de obras apresentadas em uma única linha ou pequenos conjuntos, né, arranjos mais discretos, montadas ao nível do olhar, né, exatamente o que a gente tem aí nessas duas salas. Outro passo foi readequar as molduras das pinturas. Para a galeria da Renascença italiana, que a gente vê, as molduras foram substituídas, eram molduras mais rebuscadas e foram substituídas por molduras mais simples e muito próximas das próprias molduras das portas, para simular essa ideia de quadro-janela, né? E as pinturas foram, desse modo, integradas como elementos arquiteturais, para evocar na audiência a impressão de se olhar através de uma janela a partir de um ponto de vista fixo, né? Vejam que aí o alinhamento também na base, né, a partir do friso da parede, também ajuda aí essa sensação. Para a galeria do Barroco holandês, né, que vocês veem também nessa imagem, que o Dorner caracterizava aí pela homogeneização do espaço e das massas físicas na pintura, ou seja, enquanto a Renascença italiana tem esse embate aí entre um espaço construído matematicamente e as figuras naturalistas, o Dorner vai entender o Barroco holandês
como um espaço mais orgânico, homogêneo, né, em que essas figuras e o próprio espaço se tornam uma coisa só. Então, para mostrar essa continuidade do espaço, ele aplica molduras que têm o tom relacionado com os fundos das pinturas, de modo que a moldura e a pintura, de certo modo, se fundisse visualmente. Então, com essas estratégias de ambientação, Dorner buscava transpor os conceitos espaciais presentes nas obras para a experiência vivida no espaço do museu. Por outro lado, no movimento oposto ao estado de imersão, as informações textuais disponíveis produziam um estado de atenção, sempre com vistas a mediar a recepção das obras. Nesse sentido, avisos como a ilustração que vocês veem aí nessa imagem eram fixados nas portas entre as salas de exposição. E esse aviso, em particular, dizia o seguinte: não considerem esta arte como uma concorrente da arte do nosso tempo. Ela foi criada em condições completamente diferentes, mas avançou para além da arte do período anterior na sua concepção. Por favor, considerem isso e então visitem a exposição. Ele faz esse jogo aí da imersão com a ambientação da sala e momentos de atenção com as informações contidas nos textos, e, é claro, um texto aí que revela, essa ideia progressista da arte, da produção artística. Dorner estendeu esse enquadramento, que nos estudos de Riegel estavam aí compreendidos entre a Antiguidade e o Barroco. Ele estende essa ideia para incorporar as coleções tanto do período medieval quanto da arte contemporânea, daquele período. Então, um dos estágios finais dessa história da arte linear que o Dorner propunha aí nas salas do museu foi a construção do gabinete abstrato. A convite do Dorner, o artista Lissitzky é que projeta esse gabinete preparado aí para a arte abstrata, para mostrar a arte abstrata. Então, o objetivo declarado de Lissitzky era também, como o Dorner, acabar com uma certa experiência passiva da audiência nas exposições tradicionais, tornando-a ativa por meio de seu design expositivo. A gente não pode esquecer que a gente tem também no momento de surgimento ou com grande força das discussões sobre design, Bauhaus e tudo mais, escola de Ulm. Tons de cinza, então, foram obtidos nas paredes com a instalação dessas barras, que vocês veem aí uma cor que mesmo na fotografia em preto e branco, um listado nessa imagem, é porque ela é formada por barras de metal. Teve uma outra construção feita com peças de madeira, mas essa era de metal, de um lado pintadas na cor preta e de outro na cor branca. E a ideia era que, ao caminhar pela sala, o visitante experimentaria aí essa sensação cambiante da mistura ótica entre essas cores, num espectro aí que variava entre o branco, os tons de cinza e o preto. Além disso, além dessa cobertura da parede, dispositivos deslizantes permitiam a seleção de obras para visualização, além de vitrines de mesa contando estruturas que podiam ser rotacionadas pela audiência. Lissitzky também pretendia instalar um sistema de iluminação para aprofundar esse efeito sobre as cores das paredes, mas não havia instalações disponíveis nesse complexo, e ele não pôde levar essa ideia adiante. É importante notar, e observando essa imagem, que a gente, de algum modo, tem aí também uma disposição de trabalhos, que vai do chão ao teto,
Mas, contrariamente, né, aos modelos dos salões de arte acadêmica, em que esse ajuste em forma de constelação não relacionava cada obra, como se cada moldura enfechasse aí a obra, né, da moldura para dentro. Essa estrutura que o Lissitzky propõe aqui, pelo contrário, ela justamente promove essa relação entre as obras e as leituras cruzadas e tudo mais. Então, trata-se aí de um dispositivo que a gente pode caracterizar como expansivo, né, que não reconhece aí fronteiras entre mundo e obras e que, portanto, tende aí a compreender, né, a amealhar a totalidade. As exposições, então, desde os fins dos anos 1910 até a década de 1960, foram pródigas nesse tipo de arranjo. As vanguardas artísticas, muitas vezes imbuídas na tarefa de construir a obra de arte total, ou seja, de estender os limites da arte na vida cotidiana, de modo a integrar essas duas instâncias, e as experimentações efervescentes do design, por outro lado, né, como disciplina, foram um combustível importante para esse desenho das exposições. Inovações tecnológicas, os meios de comunicação de massa, o advento de obras site-specific e as possibilidades de interatividade com o público foram temas de especial interesse naqueles anos. Só para a gente fazer uma passagem muito rápida aqui para alguns outros exemplares, né, das exposições do período, né, então aí as vanguardas artísticas ativando esses dois pontos, né, a ideia de obra de arte total por um lado, e de outro as experimentações do design. Aí uma vista da exposição 0.10, a última exposição futurista, né, a sala do Malevich, também aí com essa constelação de obras, mas que, né, todas se relacionam, e de né, materiais variados, os papéis escritos. Aí, a chamada milha de fio do Marcel Duchamp, nessa exposição aí, os primeiros papéis do surrealismo, que é uma exposição organizada pelo André Breton, né, esse líder aí dos surrealistas, e ele chama o Duchamp para essa montagem, e o Duchamp intervém aí, né, na exposição, que até, né, de certo modo, estava aí apresentada de maneira, né, mais tradicional, e ele espalha aí esse barbante, né, esse cordão por todo o espaço da exposição, dificultando, obviamente, né, a própria aproximação da audiência em relação às obras. Conta-se até que no dia da abertura crianças foram chamadas para dançar em meio a esses fios e que, né, dificultavam e embaralhavam ainda mais a situação. A gente tem aí a galeria surrealista, né, na galeria Art of the Century, que é uma galeria de propriedade da Peggy Guggenheim, em Nova York, e aí vocês veem as paredes curvas, das paredes, né, são projetadas estruturas, as pinturas são colocadas, né, fixadas na ponta dessa estrutura, sem molduras. Os móveis, né, são peças de design, na verdade, peças seriadas que podem ser montadas de diversas maneiras. E aí, nesse caminho, né, então vejam que a gente saiu das exposições, né, dos salões parisienses com as pinturas subindo, né, do chão ao teto, essas verdadeiras constelações de obras, intervenções variadas, até chegar a esse momento aí, e que se aponta, né, que o artista francês Yves Klein percebe aí alguma coisa nesse espaço da galeria, né, que ele percebe aí um certo espaço
imantado em que as coisas ali dentro ganham alguma conotação diferente. Então, essa exposição e isolamento da sensibilidade no estado de matéria-prima, estabilizado pela sensibilidade pictórica, que ficou conhecida como a exposição do vazio, em 1958, em Paris. Ele monta aí, né, na porta da galeria esse cortinado drapeado, né, em azul, que monta aí essa espécie de teatro da arte, e depois que o visitante entra, a galeria está quase completamente vazia, com apenas essa estrutura aí, essa vitrine também vazia, né, a exposição, né, o que está exposto aí é esse vazio, né, então muitos teóricos apontam aí que o Yves Klein acaba percebendo, né, essa ideia que vai ficar tão clara e cara, né, para as nossas discussões hoje em dia, da ideia do espaço da arte como o cubo branco, né, que a noção tão clara para a gente nos dias de hoje. Então, essa jornada, né, das exposições da arte até o chamado cubo branco, né, que é um termo cunhado pelo O'Doherty, esse espaço pretensamente neutro das galerias de arte, né, desde o modernismo, é reveladora de práticas e visões sobre a arte e sobre o mundo, né? Todas essas passagens, elas revelam, né, certas visões. O que buscamos mostrar, então, até esse ponto, é o lugar das exposições como construções discursivas sobre a arte, a prática artística e a própria história, né? Nesse enredo aí, nós iluminamos a protoexistência, porque ela ainda não existia claramente, dessa figura, né, bem conhecida do ambiente da arte na contemporaneidade, que é o curador ou a curadora, né? E é sobre essa figura que nós vamos nos deter na segunda parte da nossa aula.